Outro dia, uma viajante que estava hospedada no hostel me perguntou: Cláudia, você não se arrepende de ter largado tudo? Eu sorri e fiquei pensando, né, o quanto essa pergunta fez parte. Ela fez parte dos meus pensamentos durante muito tempo. E o quanto eu percebi, né, que tinha uma diferença entre o conforto do lugar conhecido e liberdade. Durante muito tempo, eu sonhei em ter liberdade, em ser livre, em ter horário, em poder estar em qualquer lugar, em poder viajar, em ter liberdade financeira para fazer aquilo que eu queria. Eu até sabia que tudo na vida tem um preço, mas eu não tinha ideia do preço que eu ia precisar pagar para ter a liberdade que eu estou vivendo hoje. A primeira coisa, né, que acho que eu tive que ter um choque de realidade foi desmistificar ou abrir mão da fantasia, desromantizar o que essa liberdade seria, principalmente saindo do lugar que eu saí, né, do meu ponto de partida, da minha, da minha etapa da vida, como estava da minha configuração inicial. Então, para quem olha, parece que é uma eterna férias. E não é bem assim. Viver viajando como voluntária tem um preço alto, sabe? Não vou mentir, não vou fantasiar. Tem muita coisa boa, mas tem um lado que não é tão fácil de você lidar no dia a dia. Você perder a tua privacidade, você às vezes ter que lidar com pessoas que na tua rotina diária, na tua casa, no conforto do teu lar, você não escolheria lidar. Situações também. E eu acho que o maior preço, acho que tem dois pontos que têm sido mais desafiadores. Me senti muito só. Acho que a liberdade ela traz uma solitude muito grande. Enquanto você não aprende a ser só, a estar bem sendo sozinha, você sente muita solidão. Você não está mais no teu lugar conhecido com as pessoas que você está acostumada, com as dinâmicas e as rotinas. E, e como você está em movimento, está tudo sempre mudando todo dia, no meu caso, né? Esse movimento, essa liberdade geográfica, ela traz uma solidão maior, porque as pessoas mudam, a configuração muda, então você vive relações horizontais na maior parte do tempo, você não verticaliza, você não aprofunda os relacionamentos. Você tem conversas ótimas, trocas intensas, com certeza tem, mas a relação em si, ela não aprofunda, porque as pessoas estão de passagem e não tem tempo, né, para se construir algo. Você até constrói. Algumas pessoas escolhem te manter. E aí você acompanha pelas redes sociais, você faz chamada de vídeo, você vai construindo novas relações. Mas naqueles momentos ali, em, em geral, são relações mais rasas. Isso às vezes me cansa bastante, sabe? Responder sempre as mesmas perguntas, contar sempre a mesma história, porque cada hora é uma pessoa que está na minha frente. Então isso traz uma solidão.
E quando você só consegue transformar esse sentimento de solidão quando você passa a gostar e tirar proveito dele. Entender que é só nesse lugar que você consegue se encontrar, se reencontrar. O outro preço, que eu acho que foi o preço mais alto que eu paguei, é o da aprender a ser independente emocionalmente. Foi o preço emocional. Porque esse estar sozinha, esse depender só de você, não ter mais aquelas mesmas pessoas ao teu lado, faz com que você seja você com você mesmo. As tuas decisões, por mais que você converse, como eu abri mão de tudo e as pessoas não entendiam muito, né, aquilo que eu estava fazendo, tinha uma crítica velada muito grande. Então, eu realmente, para bancar isso, eu tenho pouquíssimas pessoas com quem eu posso ter um suporte emocional. Acho que eu conto em menos de uma mão. Isso. Mas no início assusta. Mas quando você vai conseguindo lidar com as situações, você vai conseguindo ultrapassar os desafios, isso acaba sendo prazeroso. Te traz confiança, te traz um sentimento de, putz, eu sou capaz, muito grande. Então, ao mesmo tempo que isso foi um preço alto, o preço emocional foi muito alto, foi uma conquista pessoal muito grande. Porque foi desse ponto que eu comecei a enxergar, a perceber, a redescobrir, a me reinventar. Eu vou ser bem sincera, acho que todo mundo precisa fazer o que eu fiz. Acho que a maioria nem tem essa necessidade mesmo. Mas pequenas mudanças na tua vida, sair daquele lugar conhecido, sair do teu ambiente de conforto. Eu acho que só quando começa a ficar desconfortável, você já não sabe mais como. Quando você sai do piloto automático, é quando você começa a, a, a ser livre, a não depender mais de nada, nem de ninguém. Um outro preço, lidar com pessoas diferentes o tempo inteiro. Cara, esse preço foi alto, tem sido. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que me trouxe uma grande ferramenta na minha vida. Essa flexibilidade, esse estar e aceitar o outro e saber separar, não me deixar atravessar tanto pelas coisas, pelas pessoas que são diferentes, que pensam diferente, que têm culturas diferentes. Essa flexibilidade dentro das relações foi muito difícil, por estar sempre com pessoas o tempo inteiro distintas, diversas. Mas foi uma grande habilidade que eu acho que eu já tinha no campo profissional, mas acho que eu não tinha muito no campo pessoal. Então, esse desafio me trouxe uma grande habilidade. E isso foi bem interessante, bem proveitoso. Quando eu olho para trás, né, e vejo, boto na balança prós ou contra, valeu a pena, não valeu,
Eu acho que a liberdade, esse preço que eu precisei pagar, ele foi necessário para me devolver para o meu lugar de pertencimento interno, para devolver a mim mesma, a minha essência, a minha natureza. Então, o preço foi alto, mas tem valido a pena. Tem sido muito mais ônus, tem sido muito mais bônus do que ônus, desculpa. A liberdade, ela não elimina os problemas. Eles vão te acompanhar. Você pode mudar de cidade, mudar de país, mudar tudo. Mas os teus problemas internos, eles vão com você o tempo inteiro. Só que você, você entende o real peso das coisas, a dimensão das coisas, sabe? Eu acho que quando você se liberta dos padrões, você se liberta das amarras, você consegue ter uma dimensão maior, melhor de tudo, um olhar mais realista do que aquilo de fato representa. Aquilo não te, aquela fase, aquela situação, ela não mais te define. É algo que está ali e que de alguma forma ou de outra ela vai passar. Então essa redimensionalidade, nem sei se essa palavra existe, mas esse olhar, né, sobre as questões, na minha vida ela veio a partir da liberdade, de eu ter cortado todas as amarras e ter me lançado aí no mar da vida. E respondendo a pergunta inicial, né, será que valeu a pena? Será que eu faria tudo de novo? Sim, com certeza. Porque por mais custoso que tenha sido, por mais desafiador que tenha sido, o ganho de me ter de volta no meu centro, de estar resgatando a Cláudia é muito, muito maior do que todo o desafio. É muito mais prazeroso, é muito mais real, vívido, é muito mais ser eu, sabe? Assim, não tem preço, não tem preço. O preço que eu paguei foi pouco. E sim, eu faria tudo de novo. Do ponto que eu parti, eu acho que eu não tinha muita escolha. Então, eu lidei com, com o que eu queria, da forma que eu podia, com o que eu tinha. Então, sim, eu faria tudo de novo. Para me ter de volta, para me reinventar e me redescobrir, esse preço foi pouco. Eu acho que é isso. Que cada um que quer fazer uma mudança ou sonha com alguma coisa deve se perguntar qual o preço eu estou disposta a pagar para ter isso. Do que eu estou disposta a abrir mão, do quanto eu estou disposta a caminhar, até onde eu quero ir para alcançar. Você faz essa pergunta se você tem alguma coisa aí que você quer realizar, que você quer mudar na sua vida, qual o preço? Você tá, até onde você vai para alcançar isso? Isso te, isso pode te colocar diante de alguns dilemas
e ao mesmo tempo te preparar para as escolhas que você vai ter que fazer. Porque para você conquistar alguma coisa maior, você tem que abrir mão de alguma coisa que está ocupando um espaço desnecessário, que não faz mais sentido. Então, deixo essa reflexão para vocês. Mais uma vez, eu quero fazer o convite. Se inscreve no meu canal, deixa o seu curtir ou seu não curtir. Me deixa saber nos comentários o que você achou disso. Qual é o teu limite? Qual o preço? E o que você quer transformar na tua vida? Vai ser um prazer bater esse papo com você ali, conversar um pouco. E continua aqui me seguindo para acompanhar essa minha trajetória, essas minhas reflexões, essa minha nova fase. Aos poucos eu vou mostrando um pouco desse um ano que eu vivi também. E vai ser um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.